Irmãos e irmãs em Cristo, bom dia. Paz seja convosco, amém? Paz seja convosco para você que está em casa. Vamos iniciar nossa escola bíblica dominical. Vamos fechar os nossos olhos, orar a Deus para que Ele venha falar conosco nessa aula. Que Deus venha estar abençoando, edificando com mais conhecimento da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Ó Pai amado, ó Pai querido, Senhor, no nome de Jesus, nós colocamos diante da Tua presença, entregamos, ó Pai, essa aula nas Tuas mãos. Ó Pai, que o Senhor venha falar conosco, venha nos edificar, nos capacitar e a cada dia mais conhecer do Senhor, que só o conhecimento do Senhor só vem através da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor seja abençoando a vida de cada um, a vida daqueles que estão assistindo, no nome de Jesus. É que eu te louvo, te agradeço para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Graças a Deus. Irmãos, irmãs, você que está em casa, vamos continuar falando sobre um tema. Eu início eu gostei. Ele é assim, meio polêmico para alguns, mas ele é muito edificante nas diferenças que é colocado nos dias de hoje. O tema é legalismo e liberdade cristã. Como eu tinha colocado na semana passada, que a parte de Gálatas, ela fez uma diferença enorme para os cristãos, tanto de antigamente quanto o de hoje. Porque se não fosse o livro de Gálatas, estaremos vivendo numa situação de legalismo muito pesado. E que talvez muitos, até cristãos servindo, buscando ao Senhor, não passariam por situações que não aguentaria servir a Deus direto. Mas e nós tínhamos parado a falando sobre a situação, principalmente das mulheres na igreja, que eles colocam como situação o seguinte, que tem igrejas que, no caso, mulheres não podem, como a irmã não teve aqui, acho que as duas também não teve, tem igrejas que, no caso, mulheres não podem usar brincos e nem colar. E eu, no texto aqui da semana passada, retrasado, porque semana passada foi batismo, estava até conversando aqui na aula com a pastora, com o Edilson, e falando o seguinte, que se na igreja eles não aceitam as mulheres com brincos e colares, então as mulheres não podem usar brocha. Não pode usar brocha. E outra, se elas não podem usar o broche, então as mulheres não podem subir ao púlpito para falar nada, nem para falar nem para pregar, nem para falar outras coisas, já que está querendo colocar o legalismo como situação de que se fosse para colocar a situação de hoje, as mulheres são proibidas de usar brincos e joias. Então, além delas não colocarem broche, elas não podem usar roupas novas. Já pensou, irmãos? Culto de final de ano, todo mundo preparado, uma bênção, não pode usar roupas novas. Não podem usar roupas novas, vão ter que usar roupas. Está vendo como é que colocam muitas leis em que eles propriamente não cumprem, querendo impor coisas para os membros de que a liderança não banhe? E eu tinha comentado na semana retrasada que uma igreja que impôs esse tipo de situação fez um grande evento na Praça da Estação, e onde muitas mulheres, no caso, membros da igreja, ou convidados da igreja, não estavam usando brinco nem nada, né? E roupas, então,
roupas novas ali, mas sim, mas a líder desse ministério da igreja, ela estava com um broche brilhando, e pegava um reflexo no sol, e o negócio estava brilhando, bem grande, e passei ali, e estava como estava, eu perguntei, peraí, se no caso, as mulheres, no caso, não podem usar brinco nem nada, por que a líder está usando broche? Por quê? Se é um exemplo para os membros, e ela faz parte do membro, por mais que faz parte da liderança, então ela não pode usar como exemplo. É uma coisa a pastora chegar aqui, ó, eu recomendo vocês que são proibidos assistir televisão e internet, mas aí assiste uma mensagem na internet. Que no caso a obediência que o membro vai ter, se o próprio líder está fazendo isso. Teve uma vez que conversei com a Cassiane, que se eu fosse ela, eu ficaria com muita vergonha, viu? Na época que ela achava que era mais crente, entendeu? Hoje ela é certa. Teve a MK, eu não sei se você sabe, se você lembra, ela fazia sempre o troféu finalista. Beleza. Ela ganhou como melhor cantora gospel lá, não sei o que, mas ela cantou no discurso, mas ela desceu a letra. Isso aqui é a minha música, não é para mexer com o corpo, é para mexer com a alma, e não sei o que, pagando pau, beleza. Aí, depois dela, quem havia ganhado era o oficina de G3. Como eles estavam em show, quem foi dar receber o prêmio para eles foi o Gera, o produtor deles, de capelão e tal. Ele pegou o microfone e falou assim: glória a Deus. Aí ele falou assim: eu lembro isso até hoje. A falha que o homem tem, o Senhor tem misericórdia, ele ainda nos usa. Glória a Deus. Nossa, arrebentou com ela. Arrebentou mesmo, né? Por isso que fala, que às vezes no caso também, mas se você for olhar bem, a Cassiane, em relação a muitas coisas, ela mudou bastante, que se fosse olhar antigamente, meu amigo, nossa. Abra comigo em 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 3 ao 6. Está falando justamente dos deveres. Olha para você ver o que eles colocam. 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 3 ao 6. Capítulo 3, do versículo 3 ao 6. Eu vou ler essa parte aqui, aí eu vou passar para a gente comentar sobre mais alguma coisa. O enfeite delas não seja o exterior, no frisar dos cabelos, no uso das joias de ouro, na compostura das vestes, mas o homem coberto no coração, no incorruptível, trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres, que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido. Capítulo 3, 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 3 ao 6. 1 Pedro? A Bíblia da Dona Antônia é outra versão. Geralmente está assim, 1 Pedro 3 até o 6. Não, é o capítulo 3, do versículo 3 ao 6. 3. Isso. Não seja adorada a esposa que os criou com frisada nos cabelos. Mas é isso mesmo, só está atualizado. É só que está atualizado. Atualizado. E aqui, irmãos, eu peguei que eles, no caso, usam muito a lei e tudo mais, além de, no caso, se não deixar, se no caso, se a mulher não pode usar o brinco, as joias, não pode usar o broche, as roupas novas, e tem mais, elas não podiam, além de falar no público, para poder pregar ou anunciar congressos, eventos e tudo mais, não podiam falar, e só podiam falar com um detalhe, pós o culto, e perguntar para os maridos o que ela
para o que tinham comentado. Não podiam falar nada. Ó, igual aqui, ó, eles que no caso. No Antigo Testamento as mulheres não entravam, né? Elas ficavam só uma certa parte do tabernáculo. E os homens podiam ir além, né? Isso. Quer dizer, quem que ouvia mesmo as palavras É os homens. eram os homens. Aí talvez seja dentro disso que eles estavam da mulher, a gente perguntar uma raiz. Sim. Porque ele ouviu a palavra lá dentro. Igual quando Jesus pregava lá, em Isaías, ali era só os homens que estavam ali. É verdade. E assim, e tanto que se você. E tem um detalhe, tem um detalhe nessa situação toda, de situações todas. Que se fosse olhar nos dias de hoje, nunca ia acontecer isso. E eu, no caso, eu vou perguntar para todos vocês aqui se aconteceria. Tinham que chamar os maridos de Senhor. Agora, eu pergunto para vocês, alguém conhece um pastor da mais patente ministerial? Você vê a esposa dele chamando ele de Senhor? A gente chama os pais. Então, assim, eles é o tipo da coisa, colocam uma lei para se impor, mas propriamente eles não cumprem isso. Então, muitas das coisas que querem que as pessoas seguem, que querem impor, que querem fazer, não se colocam em atitude, cobram, mas não fazem. E aí, quando pedem menos, falam, reclamam, questionam, brigam, e até no caso blasfema contra, no caso, colocando intrigas entre os irmãos por causa desse tipo de situação. E graças a Deus que a gente louva muito isso, muito a nossa igreja, porque ela, muitas das vezes, eu tenho uma parte da história de quadrangular, de que ela é chamada muito de igreja liberal, e não é no caso de igreja liberal. Ela faz de acordo com o quê? A orientação da palavra de Deus. E outra coisa, só quer contar alguma coisa, meu Antônio, em relação a isso? Senhora, Viviane, meninas, Natália. Eu tinha uma mensagem assim, né, que a mulher, ela não precisa buscar beleza física, porque a beleza física dela, Deus já concedeu, a beleza de Deus. Então, assim, a pessoa arruma tudo e tal, mas ela não pode focar naquilo, né, assim, chegar no espelho e falar assim, eu vou arrumar dessa forma, porque eu vou abafar, vou, né, causar. Mas não, ela arruma, bonito e tudo, mas pensando que Deus deu a beleza para ela, né? A beleza interior, a beleza espiritual, ela já tem o próprio Deus. Ela se enfrenta para Deus, para vir na casa de Deus, ou para uma festa, mas não pensando assim nela, física, né? Eu quero uma mensagem assim, arruma toda bonita, mas pensando assim, eu estou arrumando bonita porque Deus já me deu a minha beleza, né, interior, e eu vou em tal lugar, então a minha física eu vou preparar, mas meu Deus, eu já tenho a beleza do meu Deus. É verdade. E se você for analisar também uma situação da semática, da própria interpretação, ela não fala para poder, no caso, impor a proibição. Ele dá uma sugestão. Porque até a diferença que eles não colocam, não sabem diferenciar de, no caso, sugerir. Igual, por exemplo, né, mulheres ou homens não vão chegar aqui com um tipo de roupa que não é, né, adequado para o local de um culto. Então é sugerir. Você não vai chegar e falar, você está com a roupa assim, você pode ir embora. Já está impondo. Então, eles já colocam assim, o estatuto da igreja, não. Eles já colocam o seguinte, o estatuto da igreja não, eles próprios já colocam o seguinte,
Se você entrar com esse tipo de roupa assim, 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 você não vai participar do culto, e se você participar de alguma liderança, você está fora. Quer dizer, tira a pessoa, não orienta a pessoa, acaba magoando a pessoa, sabe? E aquilo que ela fazia para Deus, ela pede alegria para poder fazer por causa desses tipos de coisas. Que acaba se transformando em picuinha, fofoca, acaba se afastando. Aquilo que tantos estavam lutando para poder juntar dentro da igreja, acabam uns se afastando da igreja. Isso é o tipo de pessoas que é chamado de legalismo. A nossa igreja, ela prega moderação. Nós somos fariseus, né? Então, qual que é a nossa doutrina? Moderação. Porque ele fala, vós sois o sal da terra. O sal ele não pode ser salgado demais, nem ser todo, né? Então, é o seguinte, tudo que a pastoralista sabe, tudo que é extremo é pecado. Então, a mulher, nesse caso, o que sacrifica mais nessas igrejas, cheias de legalismo, é a mulher. Se você observar bem, o maior sacrifício recai em cima da mulher. Em tudo, nessas igrejas. Aí, o extremo é o seguinte, a mulher, se ela ficar muito de qualquer jeito, ela usa uma blusa aqui nesse calor, uma saia lá embaixo, ela está no extremo. O pessoal vai ver, vai assustar. Vai parar aí, olha como é que ela anda, só que é crente. Tal. Mas se ela pegar o outro extremo também, que ela anda de qualquer jeito, mulher cristã, muito nua, muito com as roupas, né? Ela pegou o outro extremo. Então aquilo tem que ser balanceado. Né? Aí é o que a igreja pega, a moderação. Ela não pode estar nenhum extremo, ela tem que estar no meio. Para não escandalizar ninguém. Porque qualquer extremo escandaliza. E outra, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E se você fala que você tem o Espírito Santo, ele vai te orientar naquela roupa que você vai diretamente para a casa de Deus. E além disso, você não só vai para a casa de Deus, você também já vai estar fazendo uma diferença a partir do momento que você está saindo da sua casa. Por quê? Você pode contar com uma pessoa que não é evangélica ou está afastada dos caminhos de Deus, ela encontra com você e aí? Então assim, e tanto é que eles questionaram muito a Paulo sobre isso, porque eles achavam que ele estava impondo. Não, ele no caso sugeriu. Tanto é que se ele, propriamente Paulo, chega e já declara, as mulheres podem profetizar na igreja. Elas podem profetizar, porque senão, se ele não colocasse esse tipo de... Ele falasse uma coisa e não cumpria, ele seria contraditório na palavra dele. Em Coríntios foi uma igreja, a cidade, uma cidade muito difícil, muito prostituição, e o povo foi cometendo, né? E a aula dele faz muito sentido, né? Igual eu acabei de falar. A mulher bonita, ela não pode muito. Sua aula faz sentido assim. Então a mulher não pode misturar a beleza física para se mostrar, e como ela já tem a beleza física e a beleza interior que a gente usa. Né? Ela tem que vir bonita, bem arrumada, mas assim, não misturando. E vai causar mais na presença de Deus, ela está bonita, está toda arrumadinha, toda nova, está muito lindo, né? O levita louvando, todo bonito, mas não assim, não pensando assim, misturando as coisas. A aula de tudo. Mas Só bonita, pintada, lá tudo saltando. Ai, só que o espírito lá em cima. Melhor não mostrar para a igreja, mas você está com o espírito bonito, né? Enfeitou para Deus. Ô, gente, mas aqui, só colocando uma observação, que depois, né, a gente só para colocar isso bem claro, bem objetivo assim, é o seguinte, aqui na palavra, tanto que a palavra de Deus ela fala, que a beleza da mulher não esteja no frisar dos cabelos e na beleza das joias, a beleza seja Cristo. Então está no caso sugerindo para não colocar a beleza de todas as coisas acima de Deus, tanto ou no cabelo, ou você não vai deixar de ser vaidosa por causa disso, não vai deixar de vir à igreja por causa desse tipo de situação. A gente está colocando assim, desse texto, porque em muitas situações da igreja é colocado como proibido por causa da lei da igreja impondo pelo pastor responsável. Hoje a gente vê tanta coisa, cara. Nessas caminhadas nossas, a gente vê tanta coisa. Porque eu estava com essa menina era realmente muito bonita. Né? Chama atenção
E eu vou te falar que muitos no caso já teve afastamento, até problemas, pastora, psicológicos, emocionais, por esse tipo de coisa. Viu? E o problema é esse, o problema é que tem essa relação de casamento dentro da igreja, aí eu até comento sempre com ele, né? Aí pega aquela menina lindíssima, joga na mão de um homem que ela nem conhece, que ela nem sabe quem que é, e o homem até mais velho, nada contra, né? Mas desde que tenha um consentimento e que tenha um clima, olha, tem amor. Mas aí, você vai ver que as profecias, tudo, eu falo com ele, viu? As profecias são tão certas de casamento, você nunca vê um cara saradão escutar de casar com uma senhora, né? Então, que profecia de casamento é essa? Não, igual assim, vamos dizer por exemplo aqui, dando um exemplo aqui, igual né, a esta aqui, por exemplo. Vamos dizer, por exemplo, está indo lá no monte e tudo mais. Está indo no propósito, tem vários propósitos na vida delas, mas isso aí era com Deus. Elas tiveram, chega o pastor, chega lá aqui, ó. Deus está falando que vocês vão casar com uma pessoa, vai morar longe da casa da mãe de vocês, morar longe, não sabe. Mas assim, coloca um monte de coisa, mas está completamente fora do que vocês estavam orando. Isso é revelação ou propaganda? Não testificou. Não, ele não testificou nada. Não testificou nada por quê? Não era em relação ao propósito disso. Então, assim, tudo que no caso é bênção, ele tem que ser testificado. Por isso que, muito bom, teve uma vez que eu estava no monte com um amigo e tudo mais, ele não estava nem olhando para isso. A menina chegou e falou assim, Deus está me falando que eu vou casar com você. Ele chegou com um olhar fixo, mas assim, ele não tirou a pessoa, mas ele não estava com aquele propósito disso. E ele só era amiga da menina. Eu falei, mas que engraçado, se Deus falou com você, como é que ele não falou comigo para testificar? A menina ficou toda sem graça, ó. Por quê? Foi negócio de profetado. Então, é complicado. E a senhora falou sobre Coríntios? A senhora estava falando sobre Coríntios, pastor? Vivi, abre para mim em 1 Coríntios, capítulo 11, do 13 ao 16. 1 Coríntios, capítulo 11, do 13 ao 16. Pode? Julgai entre vós mesmos. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o varão ter cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume nem nas igrejas de Deus. Tá vendo? E assim, tem igreja que depende da situação, vai lá, não vai de cabelo solto, vai põe um coque, põe um, sei lá. Aí é a opção da decisão da pessoa da igreja. Aí no caso da cabeça, nossa, a igreja está liberal demais. Essa igreja não pode ser assim, não. Quer dizer, não vê nem a história da pessoa e já vê mais pela aparência da pessoa. Já vê só de primeiro relance. A primeira impressão é a que fica. Não, tem isso não. Isso nem que você citar isso, porque você já passou por isso. Mas tem uma coisa que eu detesto, que eu odeio, tem que pegar para mim. Querer mostrar aquele santonismo, assim, não, eu sou um cara. Como é que você sabe há pouco tempo? Entendeu? Eu detesto isso. Aí, São da Missa está pregando para a gente não enfiar. Uma coisa, nós vamos chegar para a gente, dar aquela palavra de ânimo, né? Assim e tal. Vou pensar, não, porque eu não sou pai, eu sou Deus. E pegar para a pessoa que já conhece. Não, e assim,
uma coisa é você conversar com ideias e tudo mais. Igual, eu estava conversando aqui com o missionário Edilson, uma coisa aqui com o texto que passou a batida aqui, nós conversamos aqui um negócio do texto, mas é em prol do quê? Do aprendizado. Agora eu chegar aqui, você vai falar uma coisa, está falando demais, eu estou indo embora, vou andar. Quer dizer, ele não se apega. E aqui, então essa legalidade, isso aqui é isso, tá? Se você no caso questionar ou comentar alguma coisa em relação do que pode acrescentar, ele não aceita. Ele se fecha e não dá nem ideia. E às vezes até te critica por causa disso. Eu sei, tipo assim, eu sei mais do que ele, não vem querer dar, tipo, como se diz, querer dar onde que sabe melhor do que eu. Não é desse jeito. E uma outra parte também que acho que a Bíblia para poder ver é que os 10 mandamentos, sobre a parte dos 10 mandamentos, que no caso se guarda, no caso, algumas igrejas guardam, mas nenhuma não guarda. Vocês saberiam qual é esse? Dos 10 mandamentos? O sábado. Porque assim, testemunho de Jeová, se eu não me engano, acho que é adventista, quer dizer. Adventista do sétimo dia, e o outro adventista tem sétimo dia, e adventista da promessa. Essas igrejas, era a partir de 5 e pouca da tarde, não sei se é 5 e meia ou 15 para 6, não é 6 horas totalmente, é um pouquinho antes. Eles já, no caso, guardam o sábado. Já se preserva o sábado totalmente para o Senhor. Só que, vocês veem que a igreja do Evangelho Quadrangular, posso colocar também afirmando que igreja batista, eles não guardam o sábado. O Ministério Judaico ensinando Sião na Pampulha, eles põem isso como guardar o sábado totalmente a Deus só no sábado. Só que a gente aprende aqui que se a gente for olhar todo dia, o dia de nós guardarmos, reservarmos o dia para Deus. Às vezes, só que eles tocam o seguinte, que você não pode trabalhar, você não pode fazer nada. O seu dia é dedicado totalmente para Deus. Só que aí muitos, por seguirem esse tipo de lei, às vezes no caso arruma um emprego e tem que trabalhar no sábado. Igual deu o exemplo aqui falando. Enfermagem trabalha um dia sim, dia não. Ela vai chegar e vai falar assim, eu não trabalho no sábado, porque o sábado é do Senhor. Ela vai deixar de trabalhar, que é a função de, no caso, cuidar e zerar de vidas por causa dessa lei? Igual, eu no caso, chegar aqui, pastora, eu não vou trabalhar não, porque o sábado é do Senhor. Nem culto aqui no sábado, não tem como guardar o culto para o Senhor. E os outros dias você não pode guardar, não? Você não tem um momento de oração, um momento de palavra, um momento de louvar, um momento de adorar. Esse tempo não pode ser guardado ao Senhor. E isso Paulo discutiu ferrenhamente sobre esse tipo de coisa. Que inclusive, pastora, abra para mim em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 34 e 35. Isso. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se quer aprender alguma coisa, devolve em casa seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres parem na igreja. Para você ver o que fala em Coríntios, é aquela coisa que nós falamos. Que se Paulo tivesse cumprido o que estava falando em Coríntios, e ele não aceitasse esse tipo de situação, igual a gente colocou, ele seria contraditório, porque ele próprio já chegava e impõe que as mulheres podem profetizar na igreja, sim. Podem falar da palavra de Deus, sim. Pode evangelizar, sim. E às vezes, eles pegam esse tipo de coisa, eles pegam o tipo do texto, e não vai no contexto, né?
É igual chegar e pega um texto isolado e pronto, tá bom, né? Igual, uma vez, questionando com o testemunho de Jeová, fui falando com ele assim, mas deixa eu te ver, a menina perguntou assim, mas a gente não pode doar sangue não. Eu falei, mas você não pode doar sangue, mas engraçado, o sangue do Senhor Jesus, através do sangue dele, você foi salvo. Por que você não pode doar sangue para salvar uma pessoa? Ela, aí ela foi, já falou rasgado. É a lei da igreja. Ela já colocou a lei da igreja. Não colocou a lei impondo do que ela acha, ela colocou a lei da igreja. Então não é a lei da palavra de Deus. Mas se a gente quiser estudar bem o livro de Coríntios, tem coisas que estão embasadas para a igreja de Coríntios. A gente tem que estudar sobre a igreja de Coríntios. Se você quer ver a fundo nesse livro, você tem que estudar sobre a igreja, a época temporal, o que estava acontecendo naquela cidade, por que aquela igreja era uma igreja tão difícil. Então são coisas que a gente tem que ir na história também, no tempo de Paulo e Verdade. Pegar profundamente, pegar o contexto dele, porque essa a parte de Coríntios mesmo, né? E isso muito influencia também essas normas que Paulo colocou lá sobre a prostituição, que é uma cidade portuária. Existiam muitas prostitutas que se converteram, né? Converteram ao Senhor e estavam na igreja de Corinto. E aí a igreja ficou muito contenta. É lógico que a gente sabe que quando entra numa igreja, um homossexual, uma prostituta, eles não vêm pronto, eles vão se moldar dentro da igreja. E por isso que tem muita coisa que se escreve aqui, que as pessoas querem trazer para os dias de hoje, para a igreja de hoje, e não tem muito a ver com a igreja. Não, quer impor sem explicar, sem colocar os detalhes do porquê que tem que fazer, que tem que ser feito isso, e, né, coloca normas e acaba. É por isso que no caso, às vezes, se você evangelizar alguém, não, a igreja evangélica é muita lei que tem que ser cumprida. Tudo que no caso é colocado tem que ser obedecido e tudo mais. Então eu prefiro. Então a pessoa ela mais preferiu não vir o evangelho na cabeça deles. Por quê? É colocado muito esse tipo de coisa que se não for quebrado, até para você evangelizar, já vem a pessoa com a resposta pronta. Prontinha. Já dá até um jeitinho de querer sair fora e não querer vir para o evangelho. Igual. Tanto que assim, além dessa parte aí de Coríntios, e além dessas coisas que muitas das vezes acontecem dentro da igreja, igual nós colocamos aqui, sobre o negócio das mulheres, de dirigir qualquer departamento, né, ou falar alguma coisa. Agora, olha para vocês verem que da parte de profetizar na igreja. Ellen, abre para mim Gálatas 2:4. E acho que você abre para mim Gálatas 2:11. Gálatas 2:4. Pode ir se encontrou, tá? Pode. Isso por causa do falso de nós, que se entenderam como que de respeitar a nossa liberdade que temos com Cristo Jesus e reduzimos a escravidão. Aí para vocês verem. Você, olha o Gálatas colocando. O seu é Gálatas 2:4, da Ética é 2:11. Mas olha para vocês verem que através de Gálatas muitas coisas foi quebradas nessa parte dessa lei. E até para, no caso, pessoas que estavam se convertendo, que não eram,
que não eram judeus, ou eram de outros países, ou de situações até sei lá, ladrão, prostituta e tudo mais, eles eram convertidos, mas através dessa palavra não precisava deles ficarem cumprindo tantas vezes, desde que eles, no caso, servissem, né, aceitassem a Jesus, estava crendo no seu coração e seguisse o Evangelho de acordo com a palavra, e não com paradigmas e dogmas de legalistas ou de pessoas isoladas. Pode ler, Ashley, 2:11. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resistiu de face a face, porque se tornara repreensível. Deixa de novo aí, fazendo favor. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resistiu de face a face, porque se tornara repreensível. É na igreja? É porque Pedro também, né, Pedro era assim, Pedro tinha as catistas dele lá. Então, quando estava só a igreja de Antioquia, era a igreja de gentios. Quando estavam só os gentios, eles sentavam, comiam com os gentios e tal. Mas quando descia o povo de Jerusalém, que eram os judeus, ele não sentava com os gentios, porque era lei para os judeus não sentar com os gentios. Aí ele separava. Aí o que Paulo fez? Resistiu a ele face a face. Não, peraí. Quando o judeu está aqui, você é judeu. Quando eles não estão aqui, você é gentil? Não, você tem que ser sempre do jeito que você é. Aí ele fala assim, resistir face a face. Então teve ali uma certa contenda também. Paulo chamou a atenção. Não, e outra, Paulo chegou, já pegou até o exemplo também, olha, peraí, tipo assim, não é que está aqui na Bíblia, mas assim, você andou com Jesus e teve pessoas que não eram nem o judeu converteram, seguiram, faziam a vontade de Deus. Agora, você no caso está aqui, ou você vai para cá, ou você vai para lá. Mas que evangelho, que tipo de evangelho é esse? Foi tipo, eu não vou me submeter a isso, eu não vou. Então, assim, a discussão foi ferrenha por causa disso. Paulo não deixava passar nada. Não, Né? deixa. Tanto que Pedro falou assim, na defesa de Ananias, falou assim, olha, eu mesmo preguei o evangelho pela primeira vez aos gentios. Realmente ele foi o primeiro que pregou para quem não era judeu. Mas cheio de né? Ele ainda estava naquele judaísmo. E eu falo que as coisas do judaísmo, para mandar na vida da pessoa, é como a gente é aplicada no mundo da nossa vida. Né? A gente vem do mundo. Arrancar o mundo da nossa vida é questão de tempo, não é de uma vez. A idolatria, né? Arrancar a idolatria da vida de uma pessoa. Ela converte, mas a idolatria ainda continua nela. Da mesma forma que a gente na vida. Não, e até escrevi esse negócio que você até falou, eu até coloquei essa parte aqui, né, que Paulo resistiu a Pedro na cara, que estava com gentios, e até Tiago, que era uma das colunas da igreja, e que era da circuncisão de Barnabé, entraram na dança dessa história. Porque queriam entrar no meio e achando que estava certo, Paulo chegou e falou, vocês não vão tomar uma bronca também. E tomaram. E como se diz? E tanto é que o que Pedro estava fazendo era chamar de hipocrisia. Ele era hipócrita. E, né, ele fazia uma coisa, chegaram e falaram, não, vou sair fora e tudo mais, mas que aprendizado que ele teve, e olha que ele andou com Jesus. Eu não estou falando de andar com Jesus assim só de ouvir, ele foi como mensageiro, ele foi como um dos apóstolos, e por ser apóstolo fazer esse tipo de coisa, aí Paulo falou, aí Antônio, para mim, Mateus, capítulo 23, versículo 4, versículo 24. Isso, 23, capítulo 23, versículo 24.
E Natália, você vai abrir para mim em Mateus 23, capítulo 23, versículo 4. 4 ou 24? Não, a senhora é capítulo 23, versículo 24. E a Natália, capítulo 23, Mateus 23, versículo 4. 3, 24. Guia, cegos e focais, o mosquito e engolias o camelo. Sabe o que é isso, irmãos? Esse negócio de engolir camelo e se engasar com mosquito é aquele negócio que nós estávamos falando. Que o povo, esses vigaristas chamados de fariseus, eles cobravam do povo duramente para cumprir as leis e eles mesmos não cumpriam. Então, Eles coavam o mosquito dos outros, eles mesmos, né, não tinha pensado assim, né? faziam de tudo para poder, como se diz, entre aspas, pela aparência, que estavam cumprindo a lei, impondo às pessoas, mas quem que descobria nos bastidores sabia que eles não estavam fazendo absolutamente nada. Enganavam o povo, faziam com que o povo seguisse aquilo que eles não estavam cumprindo. Pode ler, Natália, o 23, versículo 4. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem ouvir. Eu não estou fazendo quase televisão, mas eu tenho uma televisão dentro da minha casa. Não, se eu te pegar você escutando Apocalipse 16, vou contar para a pastora. Que não sei o que. Se eu te pegar você escutando, vamos pegar um que eles até questionavam muito. Não, tinha Apocalipse 16, tinha um outro também. Eu só esqueci o nome. Ao cubo. Se eu te pegar você escutando o tempo eu sou e ao cubo, o pastor vai ficar sabendo, você vai ficar na cadeira. Não, mas já teve esse dentro da igreja. E eu conheço as pessoas. Confrontei também aí. Vem cá, vamos começar. Já teve criança que eu sou projeção grande, chegar para mim e falava assim, meu pai falou que você falou errado aí, tá? Por quê? Porque você falou disso, mas é costumes. E tem outra coisa, igual eu mesmo com o negócio de louvor, eu gosto muito de identificar pela letra. Se você for pegar a história igual, a gente não conta essa discussão do Apocalipse 16, mas se você pegar a história do pregador, Lu, esse tudo mais, o ministério dele são mais de 2 décadas. E tanto de jovens que eu assim, ouvi, através do testemunho deles, e se converter na palavra do Senhor, não. Uma coisa é a pessoa ter um gosto musical, outra coisa é já usar aquilo lá que não aí pegar o ritmo já, né? Aí realmente. Quando começou a entrar na igreja, começou o rock do diabo. Aí o Raul Seixas falou isso. Né? O diabo não é bobo, ele tomou para ele, o Raul Seixas falou. Aí pronto, ninguém podia nem pensar no ritmo do rock dentro dele. A mesma coisa que uma pessoa que traz do teatro. É tão linda. Onde que o diabo ia criar uma coisa tão linda? Ele não cria nada. Nem criou a praia. E a única coisa, a Bíblia fala que a única coisa que foi dada patente para ele é só uma coisa, a mentira. Essa não tem nada dele. Tem nada. Realmente ele tem que dizer que ele é o pai. No caso, ele está negócio por causa do pecado. Mas, se você for olhar a patente mesmo da Bíblia, a única coisa que foi dada ao diabo foi o quê? A mentira. Tanto é que ele é chamado de quê? De o pai da mentira. E outra coisa também, tanto que a palavra do Senhor, ela fala no Salmo 24:1, né? Do Senhor é a terra, toda a sua plenitude e todos os seus moradores. Igual, já vai criar uma água azulzinha, cristalina, se você pegar os melhores, né? Igual será Recife, Natal, Bahia, aquelas águas azulzinhas, cristalinas, você nada que assim, você quer água limpinha e tudo mais. Jesus foi lá na praia. Pois é. Na praia do diabo. Minas mesmo, não sei se chama, como é que é a cidade? A Capitólio, que é a cachoeira, e tudo mais. Mas faz que ali foi o diabo que criou? Nunca.
É dar coisa que não é nem da honra nem a glória dele, é totalmente do nosso Deus. E a característica também do legalismo também é como Jesus falou na cara dos fariseus, chamando de sepulcro caiado. Abra para mim, deixa eu ver. Natália de novo. Vou botar você para trabalhar um pouco. Mateus 25, 13. É. Porque foi colocando tanta lei que Jesus já chegou e. Pode ler? Pode. Vigiai, pois, Mateus 25, 13, né? 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Verdade. Que é o seguinte, nessa parte aqui, Jesus colocando de vigiar e tudo mais, também, ou naquilo que você fala, das suas atitudes que você põe em relação, até naquilo que você impõe para poder falar alguma coisa, você tem que seguir. E eles, no caso, não colocavam muito isso. Tanto é que Jesus, contra os fariseus, que estavam colocando muita coisa, o que ele colocava? Chamavam eles o quê? Não assim, eles não entram e não deixam as pessoas entrarem. E como se diz, o sepulcro caiado, por fora está lindo, está maravilhoso, mas por dentro toda imundície, todo podre, todo sujo. Então não tinha transformação, só era aparência, só era aquilo que os olhos viram, só o ver o exterior. Então, e quando... Aliás, acho que é 28, né? Peraí. É 23, 27. 23, 27, né? Pode ler? Pode. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda imundícia. Pois é. E acontece, e tem acontecido muito nessas igrejas, tipo assim, de não querem estar, e as pessoas que estão com sede da palavra de Deus e querem congregar, querem decidir a mudar de vida, não deixam entrar, não se permite a entrar. Então, e tem muitas das vezes, igual eu coloquei aqui, que no caso, se visitante de não aguentar tanta coisa, ele não vem à igreja. Agora veja a convicção de Paulo e o que ele fala, Viviane para mim, Gálatas 2,5. Não entra, não deixa ninguém entrar. Igual, vem na igreja aqui, por exemplo, fica parado na porta, mas não entra. Aí a pessoa vem, não entra nessa igreja não, que... Pode ler, se você achou. Aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Olha para vocês verem o que essa parte que leu, que a convicção de Paulo é o que ele fala em Gálatas, assim, ele fala que ele não vai submeter a dogmas legalistas, a palavras de leis pesadas para homens, e sim a palavra de Deus, que está acima da idade e da experiência. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de pegar uma pessoa que, no caso,
ela passa a sua experiência de vida com Deus, às vezes alguns textos, igual, né, o pastor colocou aqui, pega textos isolados e guarda pelo resto da vida e não se abre para as coisas do contexto dentro da Bíblia. E acaba parando só naquilo. Acaba parando só naquilo ali. Igual, por exemplo, se falar assim que, vamos dizer, por exemplo, o pastor vai colocar aqui, mulheres sentadas do lado e homens do outro. Se vir uma família aqui, com um filho aqui de 3, 4 anos mais ou menos, seu filho não vai sentar perto de você não, seu filho vai sentar do outro lado. Que condições que vai falar sobre união de família, se dentro da igreja, esposas, maridos e mulheres sentados separados, os filhos sentados separados. É a lei que eles colocam. E esquecem que isso aqui já foi mudado pela graça do Senhor, pela liberdade cristã, através da graça do Senhor. Eles tiram essas coisas? Sentar separado. Para no tempo, pastor. Para no tempo. Na Bíblia, por exemplo, sobre os aldares, pode falar que está em Coríntios. Mas sentar separado da igreja, onde? Que base tem? A lei que eles mesmo como pastores falam. Porque eu mesmo perguntei assim, eu mesmo quando eu estive na minha saudosa mega da Beziá, eles falaram assim, você vai sentar separado, sua mãe sentou do lado, mas peraí. Eu estava com mais ou menos uns 13, 12 para 13 anos, eu perguntei. Eu falei assim, mãe, então no caso esse trem está errado. O que a senhora está falando na Bíblia está errado. Ela está errado por quê, mano? Porque a senhora pregou todo o tempo sobre família. O texto está falando sobre família. Mas não fala no texto que eu tenho que sentar separado da senhora. Por que aqui essa igreja está colocando isso? Se a igreja pode anular. Se a igreja pode anular, não põe isso. Se a igreja batista não põe isso. Se a igreja presbiteriana não põe isso. E só aqui põe isso. Então não é dogmas das igrejas. É dogmas da lei do pastor da igreja. Por exemplo, se a senhora for participar de um culto agora, igual repito, assim, não estou topando assim, metendo como se aranha na igreja. Então, assim, a gente está falando assim de discordar daquilo que a igreja coloca. Porque se a gente está acostumado aqui a sentar junto em comunhão, vai chegar igual a senhora chegar lá agora, o Edil senta no lado e a senhora do outro. Aí vai ter que obedecer a lei deles. Vocês não vão concordar, mas que vai ter que respeitar, vai ter. E outra, o evangelho, igual a pessoa quando ela para no tempo, quando ela não vê o evangelho, e quando não abre a mente, ou quando já se aperfeiçoa no que pegou no texto, no contexto, e que se transforma numa ideias abertas para trazer os irmãos e falar justamente só da palavra de Deus, a igreja ainda é chamada de igreja liberal. Liberal até demais. Não, e com certeza, se você já viu falar que a quadrangular era chamada de igreja liberal. Isso não é até hoje. Igreja liberal. Igreja muito liberal. A igreja pode tudo. Porque antes, quando a quadrangular chegou aqui em Belo Horizonte, as igrejas de fato tinham as portas estreitas, tipo Maranata, né? Que é uma porta comum. Aí a quadrangular veio, escancarou as portas, começou a chamar de porta lá. E tem outra coisa que é maravilhoso, nós falamos muito de leis, agora vamos pegar um pouquinho da maravilhosa graça do Senhor, que para finalizar essa parte da lei, e eu peguei um pedacinho da graça para a gente passar no domingo que vem, o resto do negócio é muito interessante. Que o Evangelho, a verdade do Evangelho, ele tem que ser maior do que tudo. A verdade do Evangelho, ele tem que ser maior do que qualquer paradigmas, dogmas, qualquer imposição de liderança, de coisas para poder, no caso, a pessoa estar no Evangelho. Mostrar que o Evangelho nós somos
alcançados pela graça de Deus, favor imerecido. Nós não merecíamos a graça de Deus. Ah, se não fosse a graça do Senhor sobre a nossa vida, a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. E outra, e tem uma coisa maravilhosa que se inicia na graça. Olha para vocês verem, a graça. Ele se alegra com a diferença e ele sorri para variedades. Quer dizer, a graça, independente da situação, se eu sou diferente do Edilson, a graça transforma a mim a ele. E eu não tenho que, nem eu impor alguma coisa a ele, e nem ele a mim. Por quê? Nós servimos a Deus pela maravilhosa graça do Senhor Jesus. E outra, que muitos idealistas eles não gostam de colocar o espaço, a contradição. Eles não gostam de contradição, eles não gostam que a pessoa discorda. E a graça, ela dá o espaço para, no caso, contradição. Por quê? Para um aprendizado, para o crescimento da vida cristã. Até com Jesus, eles não aceitavam, né? Jesus, quando Jesus curava no sábado, quando os discípulos, Jesus comeu milho, ganharam as espigas de comer, eles contradiziam Jesus o tempo todo, mas eles não aceitavam as palavras de Jesus. Por isso que fala no caso, é contradição de ideias. Igual, por exemplo, graças a Deus aqui na igreja que é o seguinte, se as mulheres querem vir de coque e tal, de roupa social, né, até põe uma saia até na ponta dos pés, glória a Deus, desde que está servindo ao Senhor, e que o Espírito Santo está tocando no seu coração, glória a Deus. Agora, se não quer colocar, põe uma saia, comportado, não só as mulheres, mas os homens também, que vêm com uma roupa decente para chegar e buscar ao Senhor, para se apresentar melhor ao Senhor, glória a Deus. É essa que é a maravilhosa graça de Deus. Que eu vou continuar na semana do domingo que vem, que a gente vai continuar falando sobre a graça, porque tem gente que vai começar a falar assim, agora que nós estamos na graça, podemos fazer tudo, vamos curar, vamos fazer qualquer coisa, tudo mais, mas não é bem assim não. A graça é maravilhosa, tudo mais, ela tira esse negócio de lei, vamos curar, vamos fazer isso, mas é impondo também condições. Ela tem condições. Amém? Vamos orar, Quer falar alguma coisa? Se vocês estão com alguma dúvida, vocês querem comentar alguma coisa, se querem trazer alguma coisa para semana que vem para tirar, a gente tenta tirar aqui e explicar da melhor maneira, mas vocês devem para entender muito bem a parte pelo menos do legalismo. Entenderam? Natália? Bom, então vamos orar pela oferta da escola bíblica e encerrar. Ó Pai amado, ó Pai querido, Senhor, no nome de Jesus, nós colocamos diante da Tua presença e Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos a Ti, ó Pai, pela maravilhosa e edificada palavra da Tua aula, que, ó Pai, nós viemos aprender a crescer a cada dia mais na graça e no conhecimento, para seguir, ó Pai, essa vida cristã, ó Pai, para o principal objetivo, primeiramente de nós lutarmos para permanecer na Tua presença e termos a convicção da nossa salvação e anunciar o Evangelho para outros, Senhor. Ó Pai, abençoe, ó Pai, os ofertantes, ó Pai, da escola bíblica, para poder manter a Tua obra no nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos ter, ó Pai, um domingo abençoado, um domingo edificado na Tua presença, ó Pai, que possamos ter uma semana de vitória, uma semana de conquistas, uma semana, ó Pai, abençoada em nome de Jesus, e que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Teu Espírito Santo seja com cada um de nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Graças a Deus.